Graça e paz, irmãos e irmãs, bom estarmos mais uma vez juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Como está a sua vida de oração? Já jejuou essa semana? Já leu a Bíblia? Tem lido a Bíblia no nosso projeto que lançamos em Betel, de ler a Bíblia toda em um ano? Como é que você está vivendo a sua vida cristã nesse tempo de quarentena? Como é que você está se nutrindo, lendo qual livro? Como é que você está, de alguma forma, de alguma maneira, cuidando de alguém, manifestando o amor de Deus para a vida de alguém? Está abençoando alguém? Eu espero em Deus que você continue sendo cristão, sendo luz, sendo sal, sendo alguém cujo Deus possa usar nesse momento, mesmo em quarentena, mesmo no isolamento, que você seja bênção nas mãos do Senhor. Você tem orado para o fim dessa pandemia? Continue orando, continue buscando. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer, capítulo 5, ele vai dizer, orai sem cessar. Não pare de orar, não pare de clamar para que a gente possa viver um tempo de milagre, não é verdade? Está todo mundo já cansado de ficar em casa. Então a gente precisa buscar e aprender o que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo. Atos, no capítulo 20, verso de número 22, o apóstolo Paulo diz assim: E agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E olha o que ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Palavra linda e maravilhosa do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, o Espírito Santo está me constrangendo. Como? Havia um movimento no seu interior. O Espírito Santo, que habitava em Paulo e que habita em cada um de nós, ele traz paz quando nós estamos na direção certa, estamos no lugar certo, estamos fazendo a coisa certa. Mas às vezes nós temos planos, às vezes nós não queremos algumas coisas. Porque imagine você, Paulo sentindo no seu espírito que ir para Jerusalém é estar colocando a sua vida em risco. Imagine quem gostaria de ir para a cadeia, quem gostaria de se colocar em uma situação e passar por uma tribulação. Mas o Espírito Santo o constrangia, ou seja, o Espírito Santo trazia uma inquietação no coração de Paulo para que ele fizesse não aquilo que ele queria fazer, mas para que ele fizesse aquilo que Deus queria que ele fizesse. E isso vai fazer toda a diferença na vida de um homem de Deus e na vida de uma mulher de Deus. Quando nós vivemos na dependência de Deus, quando nós vivemos buscando a direção de Deus para o que fazer, onde fazer, a hora de fazer, onde nós entendemos como o apóstolo Paulo entendeu, que a vida cristã não é apenas um caminho de bênçãos, não é apenas a gente viver coisas boas, também tem prisões, também tem tribulações, também tem desafios, também tem adversidade. Você sabe disso. Quem está se colocando em Deus, quem tá orando, quem está buscando, quem disse para Deus, eis-me aqui, sabe do que eu estou falando. Não é fácil. Sabe, essa semana, eu conversando com uma discípula de Betel, ela se colocou diante de Deus usou a rede social dela para angariar mantimentos, alimentos para poder fazer cesta básica e abençoar algumas pessoas. Ela conseguiu mantimentos para cesta básica, conseguiu até algum recurso, tem abençoado algumas pessoas. E nessa semana que passou, eu estive com ela, ela disse: pastor, a gente não sabe nem se a gente vai receber. A gente foi fiel no nosso dízimo, mas a gente não sabe nem o que vai ser quando o dia do pagamento chegar, se nós vamos receber.
eu não estou conseguindo trabalhar, o meu marido está trabalhando, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Eu disse para ela assim, filha, quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus, a gente precisa entender que nós vamos passar por situações adversas. E o Espírito Santo, ele vai nos assegurar de que às vezes nos esperam cadeias e tribulações. Mas isso não deve paralisar a vida da gente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o apóstolo Paulo está falando aqui que o que era importante para ele diz o seguinte, verso 24, nada considero, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Paulo está entendendo que aquilo que Deus o chamou para fazer, o ministério que Deus confiou para ele, a carreira que Deus propôs para ele, era algo fundamental, era algo importante, era algo que ele deveria tratar como prioridade na vida dele. Então ele disse, olha, não importam as tribulações, não importam as adversidades, mas eu vou levar até o fim. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou cumprir a minha carreira. Eu vou cumprir aquilo que o Pai estabeleceu para a minha vida. Tá aí. Aí uma coisa que você precisa se colocar de joelhos diante do Senhor, porque você foi criado para um propósito. Foi Deus que gerou você. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Você está aqui nessa terra por um propósito muito maior do que você mesmo. E você precisa dizer para você precisa dizer para os principados e potestades, você precisa dizer para Deus, Senhor, a minha vida não tem nada mais precioso do que eu cumprir a carreira, do que eu cumprir o ministério que o Senhor tem para a minha vida. Isso vai afugentar o diabo, ele vai bater em retirada, porque ele vai mandar tribulação, ele vai mandar adversidade, e você vai se colocar de joelhos diante do Senhor e vai fazer um propósito. Eu não vou parar, eu não vou parar. Sabe, quando a igreja foi fechada, eu disse, eu não vou parar, eu vou pregar diante de uma câmera, eu vou pregar na rede social, mas eu vou pregar. Às vezes tem 20, tem 30, às vezes tem 60, tem 100 pessoas, mas às vezes não é a quantidade, mas uma pessoa. A gente tem ouvido testemunho de pessoas que têm sido abençoadas a partir daquilo que Deus tem gerado no nosso coração. A gente tem ministrado aqui. E eu quero dizer para você, abra bem o seu ouvido, abra bem. Deus te gerou para um propósito. Deus te colocou nessa terra para algo extraordinário. E esse é o tempo que Deus está te levando a pensar no propósito que Deus te colocou aqui. Porque em nome do Senhor Jesus, nós vamos dar as mãos, nós vamos nos unir, nós vamos estar conectados em Deus, estamos conectados como igreja do Senhor para sairmos das quatro paredes e tornar o nome do Senhor conhecido nessa cidade. O nome do Senhor Jesus será exaltado nessa cidade, através da minha vida, através da sua vida. Nós vamos levar homens e mulheres ao conhecimento de Deus, nós vamos testemunhar de pessoas indo às águas, descendo às águas, sendo batizadas, sendo cheias do Espírito Santo, se tornando discípulos, se tornando evangelistas, se tornando discipuladores, se tornando ministros na casa do Senhor. Nós vamos ver a nossa geração se espalhando pelos quatro cantos dessa terra. Vale a pena continuar firme no propósito, vale a pena continuar firme no ministério. Aliás, entenda qual é o propósito de Deus na sua vida, entenda o que Deus tem preparado para você, entenda em nome do Senhor Jesus quais são os desafios que o Senhor está colocando para você. E as tribulações, as adversidades, elas existem, elas vão existir, mas elas não vão parar você. Em nome de Jesus, você não vai parar. Se coloque de joelhos. Esta é uma causa que deve levá-lo aos joelhos para que você não pare o que você começou. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.